Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano chegando aqui com vocês, meus queridos. E não estou sozinho, como sempre, aqui ao nosso lado, ó. Opa! Salve, Natan! Como é que tá, meu caro? Belezinha? Isso aí, moçada! Então nós vamos dar continuidade à nossa aula. Enquanto isso, eu pergunto para vocês, tá aí com o seu caderninho? Tá com o seu lápis, com a sua borracha? Tem que anotar, é importante. E é dessa maneira que a gente estuda, assistindo a aula, anotando, fazendo os exercícios. É isso aí, moçadinha. Vamos ver então os nossos objetivos da aula, desta aula? Comparar propostas políticas e solução de problemas, identificar o que se pretende implementar, posicionar-se criticamente sobre os dados, fatos e informações e analisar a coerência entre os elementos de forma a tomar decisões fundamentadas. Nós, então, nessa aula, vamos dar continuidade às resoluções, aos artigos das resoluções. Acompanhem comigo a leitura do que está aqui na tela. É uma propaganda lá antiguinha que fala um pouquinho que comenta a nossa matéria hoje, nossa aula. Na sede da escola, duas crianças conversam. Que horas são? É hora do xereque. Olha só o meu relógio, que demais! Eu juntei 5 embalagens da marca tal e juntei mais R$5 e ganhei um relógio xereque. E que horas são? Hora de você também ter o seu. Tá, mas que horas são? Tá bom, eu não sei ver as horas. Então, meus queridos e minhas queridas, o que a gente acabou de ver aqui é uma propaganda, então, lá de 2007, que foi veiculada na TV, no rádio, de uma marca, de uma bolacha, uma bolacha que tinha lá e que a pessoa comprava essa bolacha e juntava uma quantidade, acho que eram 5 pacotes de bolacha, mais um valor, R$5 e ganhava um relógio do xereque. Então, o que nós temos aqui, nessa propaganda, ela que dava esse brinde, ela não é uma propaganda considerada normal, digamos assim. Essa propaganda, lá atrás, teve muita repercussão, muita discussão, muito debate. Porque ela fazia a chamada venda casada, os dois produtos. Além disso, utilizava crianças conversando, então 2 crianças conversando sobre aquele produto e para vender para as demais pessoas, para mostrar que quando comprou, ela tinha aquele relógio, o relógio só tinha daquele personagem por causa do produto. Aí isso nós chamamos de propaganda abusiva. E devido a essa situação, na propaganda abusiva, entraram com uma ação na justiça, o Ministério Público pediu que fosse retirada, inclusive com multas para a empresa. Vamos observar aqui então o que está dizendo lá a resolução 163, o artigo 2º da resolução 163 do CONANDA, que fala sobre propaganda abusiva. Considera-se abusiva, em razão da Política Nacional de Atendimento da Criança e Adolescente, a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, dos seguintes aspectos. Vamos ver lá os incisos. Inciso 1º, linguagem infantil, efeitos especiais, excessos de cores. 2. Segundo, trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de crianças. Inciso 3º, representação de criança. Inciso 4º, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil. Inciso 5º, personagens ou apresentadores infantis. Inciso 6º, desenho animado ou de animação. Inciso 7º, bonecos ou similares. Temos mais incisos, mas por aqui a gente já pode perceber um pouquinho onde que estava lá a questão da propaganda abusiva. Lembrando que essa resolução, voltar um pouquinho, ela é de 2014. A propaganda, voltando lá, olha, ela é de 2007. Essa resolução, ela ainda não estava em vigor. Vai entrar em vigor muito tempo mais tarde. A gente já vai
falar ali o que aconteceu, o porquê daquela propaganda, então o Ministério Público ter entrado com a abusividade dela, né? Mas aqui vamos observar, se fosse hoje, nos dias atuais, por ter ali personagens ou apresentadores infantis, a propaganda, ela não pode aparecer na TV. Além dela ser voltada para o público, ela é considerada então abusiva. Vamos ver mais incisos. O 8º, promoção com distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil. Está aí também outro inciso que proíbe qualquer distribuição de brindes, prêmios ou equivalentes na compra de um produto. Não pode. Promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil, da mesma maneira. Você comprar para poder participar de alguma competição, para ganhar prêmios, enfim, não é possível, segundo a Resolução 163 do CONANDA. Então, por sua vez, a Resolução 163 do CONANDA, que considera abusiva a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, foi aprovada em 13 de 3 de 2014. E lá em 4 de 4 de 2014, 7 anos após a propaganda que você assistiu ter sido divulgada. Então, veja que não era no mesmo momento, como eu disse anteriormente, ela veio bem depois. Mas essa resolução hoje ela está em vigor e está funcionando. Se fosse esse momento, com toda certeza a propaganda nem teria sido veiculada. Ela foi veiculada, entrou-se com uma ação contra ela, o Ministério Público, retiraram a ação, o PROCON também acionou, aplicou multa. E hoje, depois de muito tempo depois, toda essa briga, essa luta pelos institutos de defesa do consumidor, pelos PROCONs, pelo Ministério Público, resultou então nas publicidades infantis a proibição delas. Então não pode ser voltada para esse público e outras ideias mais. Belezinha, meus queridos? Vamos ouvir então aqui, vamos ler, aliás, a atividade 1 do nossa aula. Mesmo sem que ainda tivesse sido aprovada a Resolução 163 do CONANDA, a propaganda foi proibida, porque os organismos legais entenderam que apresentava conteúdo comercial abusivo direcionado ao público infantil. Agora vem a questão, meu querido, minha querida. Pense aí, você concorda que a propaganda em 2007 é abusiva? Por quê? Então, nesse momento agora, você vai ficar pensando aí, vai responder. Óbvio que se você está ligadinho na aula, está aí esperta, você já vai saber a resposta para essa questão. Então, você fica aí, eu fico aqui, vai escrevendo lá, hein? Já volta.
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Responderam? É claro, né? Eu faço a pergunta, mas eu sei que vocês já responderam. Eu sei que vocês fizeram uma reflexão, né? Pensaram bem. Então, mesmo assim, vamos pensar o que a gente verificou aqui. Ela não tinha ainda, a resolução não estava em vigor naquele momento. A gente já conversou sobre isso aqui hoje, nessa aula. Mas você concorda que a propaganda lá de 2007, ela era abusiva? É claro que é uma questão individual, mas com base em tudo que nós vimos aqui. Veja lá, vamos ver se você colocou, escreveu algo parecido com a proposta da nossa resposta aqui. Então, observem lá, a propaganda é abusiva, pois visou atingir diretamente o público infantil, valendo-se da vulnerabilidade e ingenuidade das crianças e incentivou o consumo de alimentos com alto índice de açúcar, aliando-os a personagens de filme infantil. Também utilizou comandos imperativos e a prática de venda casada, que é expressamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então aqui vocês perceberam, né? Então que realmente naquele momento ela foi considerada abusiva, o Ministério Público considerou, né, uma série de equívocos nessa propaganda. Produto com muita quantidade de açúcar, né, que pode fazer mal para o organismo, venda casada, como já foi falado anteriormente. E por que venda casada se o relógio era brinde? Mas que brinde que é esse que você tem que pagar R$5? Lembrando que isso foi em 2007, hein? Lá em 2007. Você tinha que comprar 5 produtos mais R$5, então gastava tudo e mais aquela quantia. Por isso ela foi considerada então abusiva naquele momento. E agora, depois de tudo isso, será que a empresa, né, daqui a pouquinho vai aparecer o nome da empresa aqui, será que a empresa ela mudou? Como é que foi o relacionamento essa questão do mercado? Será que teve alterações? Vamos observar lá. Após ter o comercial suspenso, a empresa teria adotado a prática de divulgação de seus produtos de modo a não usar a ingenuidade, vulnerabilidade e fragilidade das crianças? Será que mudou? Vamos observar aqui. Leia a notícia a seguir sobre uma campanha lançada pela empresa no ano de 2015, após a aprovação e publicação, portanto, da Resolução 163 do CONANDA. Então, aqui o que nós vamos observar agora aqui é outra propaganda, depois da resolução, depois daquela propaganda retirada, pela mesma empresa. Tranquilos? Vamos acompanhar lá, então. Aproveitando-se da paixão dos brasileiros por ursos de pelúcia, a Bauducco lança sua promoção de maior investimento, que envolverá todos os produtos da marca e distribuirá 600 mil brindes em todo o país. A atração da ação, que terá duração de 2 meses, são 6 tipos de pelúcias, que ora são ursinhos, ora são travesseiros. Fato que levou a promoção a ser chamada de Bichinhos dos Sonhos. Então, meus caros e minhas caras, veja, depois da resolução do CONANDA, depois da propaganda que nós vimos ali, e aí? O que você está achando disso? O que você pode me falar dessa situação? Será que então houve mudança? Será que a empresa realmente verificou que o seu processo de marketing, o seu processo de propaganda não estava muito legal? A publicidade não estava de acordo com a legislação? Lembrando que quando nós falamos de resolução, por mais que não tenha poder de lei, ela seja inferior à lei, mas ela é um documento normativo, ela é um documento jurídico que as pessoas, as empresas que têm como base, que é direcionada a essa resolução, elas têm que seguir. Na educação, por exemplo, nós temos lá as leis que falam sobre educação e as secretarias estaduais, municipais de educação, ou Ministério da Educação, eles vão ter as resoluções em relação àquela legislação para trazer mais informações, detalhar. Belezinha, né? Então, nós temos que seguir. De maneira geral, a resolução é importante e tem que ser seguida porque é um documento legal, não legislativo. Observe ali, então. Continuando. A dinâmica prevê que cada ursinho seja trocado nos 400 pontos de venda por 5 embalagens de qualquer produto da marca, mais a quantia de
R$ 9,99. Parando aqui, vamos parar aqui, veja só. Lembra da propaganda anterior? Era 5 embalagens do biscoito, lá da bolacha, e daí o que mais? R$ 5,00 se conseguia ganhar o seu relógio. Aqui mudou, né? Claro que mudou. Poxa, a empresa percebeu que não podia fazer isso. O que mudou? Só o preço. Só o preço. Antes era 5, agora é R$ 9,99. Era R$ 9,99. Então, percebam, será que, nesse sentido, teve essa mudança mesmo? Continuando lá. O filme traz um menino brincando em seu quarto com os 6 ursinhos que jogam vivo e morto ao comando do garoto. A graça da animação é que, ao invés de se levantarem e agacharem, os bichinhos alternam entre sua forma natural e a de travesseiro. Está ali. Então, ali vem a explicação da propaganda, veio da própria empresa, Então, eles chamam de briefing, Então, o que vai ser mandado para as agências de publicidades, para explicar como que funciona efetivamente a ação de marketing daquela companhia. Boa, né? Tranquilinho, estão acompanhando aí. Vocês viram? Você achou isso legal? Não? Pense aí com vocês. O importante é que cada vez que te venha, faça uma intervenção aqui, é que você desenvolva o seu próprio senso o seu senso crítico, para perceber, poxa, isso é bom, isso não é, olha, eu concordo com o professor, não concordo com o professor. Por quê? Pensem nisso. Sempre tragam esse senso crítico, que é muito importante para qualquer situação na nossa vida. Vamos agora para a atividade 2. Acompanhem lá comigo. Releia. O filme traz um menino brincando em seu quarto com os 6 ursinhos que jogam vivo e morto ao comando do garoto. De acordo com a resolução 163 do CONANDA, a campanha publicitária descrita no fragmento pode ser considerada propaganda abusiva? Justifique. Lembre-se, olha, aqui está pedido então, de acordo com o CONANDA, com a resolução. Vai ter que fazer o quê? Lembre-se lá, lembra dos incisos que eu li para vocês aqui agora há pouco, da resolução do CONANDA? É ali, busque lá naqueles incisos, pense, raciocine e traga aqui a resposta. Eu vou ficar aguardando aqui, você vai ficar fazendo aí, hein? Vai lá, faz lá.
Beleza, meu caro e minha cara? Vamos corrigir? Já fizeram? Já resolveram? Vamos lá, lembrando, raciocine sempre antes de fazer a sua resposta, retome o que você viu nas aulas, vai pensando. Lembra que eu pedi para você anotar lá no início? Está ali a anotaçãozinha para responder as questões aqui. Vamos observar então a proposta de resposta nesse trecho. Então aqui, o filme da campanha se enquadra em propaganda abusiva dirigida ao público infantil, pois se enquadra nos incisos 3º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 2º da resolução 163 do CONANDA. Observe quais lá são, então. Representação de crianças, então, garoto, uma criança falando ali com os ursinhos. Personagens ou apresentadores infantis, a criança novamente retomando ali a ideia da propaganda. Desenho, 5. Desenho animado ou de animação, é o ursinho levantando e sentando. Bonecos similares, é o ursinho lá que é de pelúcia, é o boneco. Promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil. Ora, se eu compro e eu vou pagar por um brinde lá, vai vir um brinde lá, mesmo que não seja gratuito, ele tem esse apelo colecionável ao público infantil. Então, nesse caso, a proibição dessa propaganda, sim, então ela é considerada abusiva. Mas é claro, vamos pensar o seguinte, então, mesmo depois de tudo aquilo, ela ter insistido, feito essa propaganda, será que não houve uma reação, alguma coisa nesse sentido? Então veja, toda ação vai gerar o quê? Pense. O juiz chama atenção para a prioridade dos direitos da criança. Justiça Paulista considera abusiva a campanha Bichinhos dos Sonhos da Balduco. Está aqui, acabamos de ver então a Justiça, novamente, verifique que essa campanha aqui também não é legal não. Aí nós temos também uma abusividade. Olha o que está dizendo lá. Teve mais uma ação julgada improcedente. No dia 12 de fevereiro de 2015, o juiz Sérgio Serrano Nunes Filho, da Vara da Fazenda Pública de São Paulo, considerou que a publicidade Bichinhos dos Sonhos, vinculada em outubro de 2010 à televisão, teria se aproveitado da vulnerabilidade infantil e da deficiência de julgamento e experiência limitada dos pequenos. Aqui, quando fala em vulnerabilidade infantil, está falando lá, então, do poder de julgamento de uma criança. Será que ela tem esse poder de julgamento tão bom assim para perceber o que é bom, o que não é em relação à propaganda? Deficiência de julgamento, experiência limitada? Aí está lá também no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor também fala da abusividade da propaganda e do marketing em geral. Nesta aula, meus caros e minhas caras, nós constatamos a efetividade da Resolução 163 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, mediante a análise de 2 campanhas publicitárias de uma mesma empresa, veiculadas antes da resolução, em 2007, e depois da resolução. Essas campanhas foram proibidas e a empresa foi multada pela Justiça pelo artigo 2º da Resolução 163 do CONANDA. Eu gostei, espero que tenham gostado. Nós nos encontraremos em qualquer momento. Até breve. Tchau, tchau, tchau!